Olá, amigos do Esporte a Motor. Já chegamos à terceira etapa do Mundial de 2023 e agora vamos invadir a madrugada com o GP da Austrália. O circuito de Albert Park, na vibrante cidade de Melbourne, recebe um campeonato em que os líderes estão separados por apenas um ponto. Entretanto, ninguém se ilude e sabe que é questão de tempo para Max Verstappen começar a abrir vantagem sobre o companheiro Sérgio Pérez. Resta saber se os adversários vão começar a reagir e se aproximar dos carros da Red Bull. Casos de Fernando Alonso com a Aston Martin, da Ferrari e principalmente da Mercedes. Então vamos apertar os cintos para o terceiro pré-GP deste ano. O programa que tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco de Brasília, o banco que abraçou o automobilismo brasileiro. A Austrália é um dos países mais agradáveis de se conhecer. Com clima parecido com o nosso nas faixas litorâneas, é o segundo maior país do hemisfério sul e o sexto maior do mundo. Nos dois rankings ainda fica atrás do Brasil. Com uma população que cresce a uma taxa que varia de 1,5% a 2% ao ano, o país tem hoje pouco mais de 26 milhões de pessoas. E com uma distribuição de gênero bem igualitária. 50,2% são mulheres e 49,8% são homens. Em 1951, a Austrália tinha uma população de 8 milhões de pessoas. E em 1986, quando a Fórmula 1 chegou ao país, já era quase o dobro, 15,8 milhões. Ilha, continente e país, tudo em um só pacote. Apesar de ser o segundo maior país do hemisfério sul e o sexto maior do mundo, a Austrália ou a Oceania é o menor dos continentes. Metade do país é árido e 1/5 de seu território é desértico. Por isso, a população pequena em relação a toda a área que tem a Austrália. Desértico e muito quente. A Austrália tem a maior taxa de câncer de pele do mundo e isso se deve principalmente ao grande número de habitantes de pele clara, descendentes de origens anglo-célticas. Além disso, a maior parte do continente australiano inclui climas áridos, semiáridos, tropicais, subtropicais e temperados quentes. Os estados do sul, como a Tasmânia, têm alta incidência de raios ultravioleta devido à proximidade de rupturas na camada de ozônio, sendo assim com menor proteção contra os raios. Para se proteger contra o câncer de pele, tradicionalmente os australianos usam o chamado slouch hat, ou chapéu desleixados, vamos assim dizer. É também chamado de KFF e é acessório obrigatório de todas as forças da defesa australiana e também nas escolas. Tropas australianas usam este acessório desde o final do século XIX e foi adotado oficialmente pelo Exército da Austrália em 1903. É um chapéu de feltro feito de pele de coelho que amolece, mas não se desfaz quando molha, e tem a lateral esquerda dobrada para o alto, enquanto os outros lados são retos. Soldados usavam o chapéu com o lado esquerdo dobrado para evitar que seus rifles batessem na aba durante desfiles militares. Portanto, o uso constante de chapéus não tem a ver com um costume australiano, é mesmo uma proteção necessária. Desde o tempo da corrida em Adelaide e depois em Melbourne, sempre a gente acaba comprando um novo. E em lojas que só vendem chapéus. Os mais procurados são aqueles de couro famosos pela série de filmes de Indiana Jones. Sociedade e economia são reflexos dessa realidade geográfica e climática. Sua colonização também define sua história, porque tudo começou quando 11 navios levando prisioneiros zarparam de Portsmouth, na Inglaterra, em maio de 1787. Um ano depois eles chegaram a Sydney e em 26 de janeiro, que é a data até hoje
comemorada como o Dia da Austrália. Nos dias de hoje, o mundo se pergunta como pode ter dado tão certo um país que teve em sua colonização a participação de prisioneiros com penas pesadas, que a Inglaterra mandou para lá como um castigo. O país é rico e vive em constante evolução, com algumas das mais belas cidades do mundo, como Sydney e Melbourne, mas também enfrenta um dilema geopolítico: escolher entre um parceiro que o protege e um que lhe traz riqueza. A Austrália se vê no meio de um cabo de guerra entre Estados Unidos e China. Os americanos são aliados indispensáveis. A Austrália é o único país a ter participado de todos os conflitos em que os norte-americanos se envolveram desde a Batalha de Hamel, na Primeira Guerra Mundial. Por outro lado, a China é, desde 2009, o principal parceiro comercial da Austrália, posto que antes era ocupado pelo Japão. E os chineses têm investido muito nas mineradoras australianas. A mineração representa pouco mais de 10% do PIB da Austrália. As relações entre os países, no entanto, começaram a se deteriorar em 2018 devido às crescentes preocupações com a influência política chinesa em vários setores da sociedade australiana. A pandemia do Covid-19 exacerbou os problemas e as tensões entre os dois países cresceram, especialmente depois que a Austrália pediu uma investigação internacional independente sobre as origens da doença. As mudanças subsequentes que a China fez em suas políticas comerciais foram interpretadas como retaliação política e coerção econômica contra a Austrália. Em agosto de 2021, o governo australiano anunciou um plano de aquisição de uma frota de poderosos submarinos nucleares americanos. O relacionamento entre a Austrália e China ficou abalado. E em seguida, os chineses criticaram um pacto trilateral de segurança entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Esta aliança foi feita exclusivamente para atuar na região do Indo-Pacífico. A Austrália liga os oceanos Pacífico e Índico. O primeiro abriga a maior frota comercial do mundo e o Índico se fortalece cada vez mais como novo palco geopolítico do século XXI, por ser o ponto de encontro entre China e Índia. Portanto, a localização da Austrália permite, entre outras coisas, a criação de um corredor horizontal leste-oeste de extrema importância comercial. E apesar de todas as tensões, a Austrália é um dos países mais agradáveis de se viver no mundo. O país do Vegemite, que é uma espécie de creme salgado e azedo que os nativos comem com torrada e manteiga. A terra dos cangurus, dos koalas, das aranhas gigantes, do bumerangue, do crocodilo Dundee e da musicalidade de grupos como o Men at Work e os bravos metaleiros do AC/DC. Apesar de ter circuitos espetaculares como Mount Panorama, Eastern Creek e Phillip Island, a Austrália só recebeu a Fórmula 1 em circuitos de rua. Primeiro em Adelaide, que já era bem interessante, durou 11 anos, entre 85 e 95. E desde 1996 o GP acontece em Melbourne, distante 700 quilômetros de Adelaide. Foi o primeiro GP a sofrer com a pandemia do coronavírus em 2020, com pilotos, equipes e público já no Albert Park, aguardando o início dos treinos livres de sexta-feira. A corrida teve que ser cancelada ali, naquele momento, e também não aconteceu no ano seguinte, 2021. Retornou ao calendário no ano passado, com mudanças na pista que deixaram algumas curvas mais rápidas. O comparativo pode ser estabelecido pelo tempo da pole position das duas últimas edições. Em 2019, Lewis Hamilton marcou 1 minuto 20 segundos 486 milésimos, enquanto em 2022 Charles Leclerc cravou 1 minuto 17 segundos 868 milésimos, quase 3 segundos menos. Os carros também haviam mudado, mas o que tornou a pista mais veloz foram mesmo
as alterações no traçado. O circuito também diminuiu de 5.303 metros para 5.278 metros. A vitória de Sérgio Pérez na corrida passada só não deixou o campeonato empatado na liderança porque Max Verstappen cravou a volta mais rápida e conseguiu o ponto extra na última volta da corrida. Com isso, o bicampeão se garantiu na liderança, um ponto à frente do companheiro de equipe, 44-43. E assim que terminou a corrida, o mexicano Pérez fez uma postagem no Twitter dizendo: "Quero ser campeão". Só que as coisas não são tão simples para o mexicano dentro da equipe. Tanto que, em seguida, ele apagou o tweet e repostou, trocando a frase final por "vamos seguir pressionando muito forte". Bem diferente, né? O fato é que a diferença de um ponto de Verstappen para Pérez parece mesmo mera questão circunstancial. Ninguém duvida que Verstappen vai se consolidar rumo ao tricampeonato, com o carro que a Red Bull tem. Fernando Alonso já parece estabelecido na terceira posição com 30 pontos. Na quarta vem Carlos Sainz da Ferrari, mas empatado com Lewis Hamilton da Mercedes, ambos com 20 pontos. Hamilton segue reclamando do W14, dizendo que não consegue se conectar com o carro. George Russell é o sexto com 18 pontos, seguido de Lance Stroll com 8, Charles Leclerc na oitava posição tem 6 pontos, Valtteri Bottas, Esteban Ocon e Pierre Gasly estão empatados com 4. Os franceses Ocon e Gasly já se mostram como uma das duplas mais equilibradas do grid. Enquanto a Red Bull já soma 87 pontos e abre grande vantagem na liderança, a disputa pelo segundo lugar ganha atenção especial. Aston Martin e Mercedes AMG Petronas estão empatadas com 38 pontos. Vai ser uma briga apertada pela segunda força do campeonato. E tem ainda a Ferrari para entrar nessa disputa. Ela tem 26 pontos. A quinta colocada, a Alpine, já vem 18 pontos atrás da Ferrari. A Alfa Romeo é a sexta colocada com 4, enquanto Haas e Williams têm 1 ponto cada. Duas equipes ainda não pontuaram, a AlphaTauri e a McLaren, e são equipes não acostumadas a ocupar as últimas colocações. A McLaren anunciou mudanças em sua estrutura, especialmente no departamento técnico, com a saída do diretor James Key e a entrada de Peter Prodromou e Neil Hudley, ambos abaixo do chefe de equipe, o Andrea Stella. E na Austrália, a equipe conta com um piloto da casa, o Oscar Piastri, estreante, que já conseguiu participar de um Q3 na classificação em Jeddah. Vamos invadir as noites e madrugadas da Band e Band Esportes com Fórmula 1 no final de semana. Prepare o café e o despertador, porque o primeiro treino livre acontece às 10h30 da noite de quinta-feira, no horário brasileiro. Então, é ver este pré-GP e já se preparar, porque estaremos ao vivo no Band Esportes em seguida. Depois entramos na madrugada da sexta-feira com o segundo treino livre às 2h da manhã. A terceira sessão você acompanha com a gente às 10h30 da noite no Band Esportes. E às 2h da madrugada, de sexta para sábado, vamos definir o grid de largada ao vivo na tela da Band. Depois de curtir um jantar ou um barzinho na noite de sábado, contamos com a sua companhia já na madrugada de domingo, a partir de 1h30 da manhã. E a largada para o GP da Austrália acontece às 2h. Fórmula 1 na madrugada, Stock Car no início da tarde. A partir das 11h30 da manhã, você acompanha também na Band e direto ao vivo de Goiânia, a abertura da temporada 2023 do principal campeonato brasileiro, cheio de novidades. Na segunda-feira, às 6h, você já sabe, tem o Batendo Roda com Rubinho Barrichello. Ele não pôde participar do nosso papo tradicional na semana passada, quando tivemos a companhia de Thiago Mendonça, Fred Sabino e Felipe Giafone. Mas agora Rubinho estará de volta e também para falar da sua corrida de estoque em Goiânia, agora com um novo companheiro de equipe, que é o filho do Dudu Barrichello.
Antes disso, vamos saber se a situação de campeonato com Pérez apenas um ponto atrás de Verstappen é ocasional ou real. Se Alonso e a Aston Martin mantêm a excelente forma que já resultou em 2 pódios seguidos de Alonso, se a Mercedes e Ferrari evoluem e se a McLaren reage para começar a marcar pontos. Muitas perguntas a serem respondidas na madrugada de domingo, não é mesmo? Então, encontro marcado na tela da Band e do Band Esportes. Fórmula 1 com a atenção que ela merece. A gente se vê no fim de semana. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Tchau!